Mensagem do céu. Queridos, mensagem do céu de hoje, importante reflexão para o seu espírito, você que atravessa lutas, não é? Você que atravessa situações aí que pertencem aos mortais, não é? Eu tenho estudado algumas coisas, queridos, algumas informações sobre nossas mitocôndrias estarem mudando, e por conta dessa mudança mitocondrial a ansiedade tem se tornado mais extensa. Aliás, acho que foi até o Gustavo, brasileiro, que postou essa mensagem. Eu vou ver se eu encontro lá para mandar para vocês, não é? E existem vários estudos, queridos, onde as pessoas vão compreendendo que existe uma mudança ocorrendo com a nossa existência e mudando a nossa existência, mudando a nossa síntese, tudo ao redor de nós passa a mudar. É muito difícil ter entendimento de como essas questões elas podem ocorrer, como repentinamente eu posso ter alterado o meu sistema, e essa alteração ela pode fazer com que é isso mesmo, olha, pesquisa relaciona sintomas de ansiedade à mudança da mitocôndria. Eu estou compartilhando lá com vocês porque, queridos, há mudanças externas que estão influenciando a nossa composição interna, né? E, queridos, eu não é justificando de modo algum, então eu vou justificar um comportamento de ansiedade, eu vou justificar um comportamento de medo, não é? Não, queridos, porque a palavra ela continua sendo eficaz para todas as questões concernentes da nossa vida, e hoje eu gostaria de tratar com vocês acerca de um tipo de ansiedade que produz o medo, não é? Queridos, por mais que eu tenha lutado, existem várias escalas na minha vida que eu realmente já venci algumas questões. Você pode não compreender, mas eu tive muita dificuldade de, quando a gente agora está em São Paulo, está na casa que era aquele lá, eu tive muito temor no meu espírito por tantas coisas que nós vivemos naquela casa, e aquilo queria me perturbar, me trazer ansiedade, me trazer situações de medo, situações de pânico, e realmente eu consegui colocar a minha vida para ver o que eu preciso mudar naquela casa, o que eu comecei a trabalhar na minha mente para arrumar aquela casa, para colocar aquela casa da maneira que ela deve ser. Eu desviei a minha mente da atenção daquelas opressões que vieram sobre mim e passei a colocar objetivamente naquilo que aquela casa precisa de mim, o que aquela casa precisa de ser mudada, o que eu posso fazer para alterar aquela casa, não é? Mas existem outros aspectos, queridos, da minha vida pessoal que há uma grande dificuldade de eu enfrentar. Uma dessas áreas da minha vida, algum tempo atrás, eu tive um problema de depressão gravíssima, colocando a minha própria vida em risco antes da minha conversão, e eu tive de ficar confinada num lugar. Então, tudo que se refere à questão de confinamento me traz um temor que eu não consigo descrever a vocês. Qualquer coisa é impressionante, né, queridos? A gente pode ficar confinado em casa, não é? Nós estamos em casa ali trabalhando, a gente às vezes não sai de casa, principalmente nós aqui agora que tem uma casa para cuidar que exige da gente tanto, não é? Então, mas se você a sua decisão, a decisão da sua vontade, estar confinado num lugar é uma coisa, mas todas as vezes que me vem na minha mente a possibilidade de existir uma lei que coloque pessoas
que não queiram aceitar o que vai ser organizado, o que vai ser declarado como talvez até um ato criminal, se não aceitar a marca ou se não estiver dentro dos parâmetros do que a lei vai obrigar as pessoas, isso mundialmente. Essas coisas elas me trazem não somente um temor, elas me trazem um terror. Eu acredito que todas as pessoas que já estiveram na mão de alguém, por autoridade ou por pouca idade, enfim, e que tenham sofrido algum tipo de violência, compreende o que eu digo, queridos, não é? Estar à mercê de alguém que possa exercer a violência sobre a sua vida, estar à mercê de alguém que possa trazer sobre a sua vida qualquer coisa. Se você já sofreu um assalto, eu espero que não, eu já sofri. Na verdade, nós estávamos com pessoas nos visitando quando nós estávamos hospedados na casa de uma pessoa no Rio de Janeiro, quando entrou um homem armado ali, não é? E foi terrível, porque eu estava com pessoas que não são do Brasil, e aquele homem armado, e ele tremia, e eu percebi que aquele homem estava disposto a fazer qualquer coisa. Ontem minha neta foi para aula de violino, queridos, foi para aula de violino, e quando um homem ali no mesmo lugar ali é tipo como um tem acesso à casa do outro, um homem, não sei o que aconteceu com o vizinho, saiu armado e estava tentando entrar nessa casa onde a minha neta estava tendo aula de violino. E ali, queridos, eu não sei descrever para vocês, a primeira coisa que vem ao nosso espírito é o medo. E aí, na sequência, claro, meu marido já começou a orar, interceder aqui comigo pela vida da minha neta, porque a pessoa armada estava querendo entrar lá onde ela estava tendo esta aula. E fica difícil, queridos, fica difícil para a gente hoje. Eu não falei com a minha filha, porque eu não quero nem levar esses problemas para ela, mas assim, como que a gente dá sequência nessa aula de violino? Eu não sei se vocês compreendem claramente como o meu coração funciona, não é? E tudo que pode trazer um risco, queridos, a perda do meu filho. Hoje, então, não sei explicar, mas qualquer coisa que possa, não me importa se é na área de saúde, se é na área de segurança, essas coisas elas me afetam, queridos. A primeira coisa que entra no meu coração é como se uma grande quantidade de adrenalina saísse do meu coração e espalhasse e vai primeiro para os ombros e depois desce para as pernas. É uma sensação de entorpecimento. Eu não sei descrever o que ocorre. É algo que é como se o meu coração derramasse essa química para o meu organismo e me traz um entorpecimento, e na sequência minha mente fica como se eu não soubesse o que fazer. Essa é a impressão clara que eu tenho, e é um grande temor que eu tenho no meu espírito, é de que ocorra alguma coisa que me coloque nesse estado de catatonia, ou num estado como eu vi lá as mães na região serrana, as mães que tinham perdido os seus filhos, não é? Quando ocorreu aquela situação trágica ali no Rio de Janeiro, naquela situação terrível na região serrana, onde as mães elas ficavam numa ação de estupor, elas não conseguiam cuidar dos filhos sobreviventes, elas estavam sofrendo demais os seus mortos. Algumas haviam perdido marido, haviam perdido filhos, irmãos, pais. Queridos, nós temos um funcionamento no nosso organismo que não é previsível. Eu e você, nós não somos previsíveis, e quando ocorre alguma questão para trazer sobre nós essa fragilidade, esse elevar dessa fragilidade, quem já passou por alguma situação onde essa semana ainda nós passamos por isso, minha menina teve lá uma cobrança do Poder Judiciário por questão de vacinas, não é? E veio lá
o Poder Judiciário colocando a irresponsabilidade dos pais no tocante, colocando em risco a vida dos filhos. Então, queridos, tudo que é por coerção, por força e por violência, me traz uma situação que eu tenho de concordar, por mais difícil que seja, de medo. O medo que vem sobre a minha vida. Então, todas as vezes que há uma leitura acerca do contexto do medo, mexe comigo porque eu compreendo que aquela pessoa viveu as situações que eu vivo e ela enfrentou e ela soube fazer melhor uso. E nesse quesito, queridos, a pessoa que deixou registrado esses benefícios foi Melech Davi. Melech Davi tem sido na minha vida um amparo. As palavras dele, que não são dele, são da Ruach, por meio da vida dele. Melech Davi, na minha vida particularmente, queridos, tem sido um companheiro fiel. As palavras dele, a Ruach HaKodesh, usam essas palavras na minha vida para me fortalecer em momentos de grande dificuldade. E quando nós tivemos aí a Yom Teruah, meu marido leu na passagem que não tinha nada a ver com o texto, mas com o contexto do que eu entendi, porque aquilo falava ao meu espírito, e eu quero levar para vocês esse texto. Está em 2 Reis 2, versículo 28. Respondeu-lhe o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba. E ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que redimiu a minha alma de toda angústia, eu farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Shlomo reinará depois de mim, se assentará no meu trono em meu lugar. A frase, na verdade, que na hora que meu marido estava lendo os textos, foi essa frase, não é? Tão certo como vive Hashem, que remiu a minha alma de toda angústia. Ou seja, esse homem, a angústia que ele viveu, queridos, ele já velho, estava próximo da morte, já não era mais uma pessoa valente, tanto que quando ele empossa o filho, ele logo tem que deitar. Eu acredito que Melech Davi reuniu as suas últimas forças para poder ficar de pé na coroação do filho, e depois diz o texto que ele volta para sua cama, ou seja, ele já não tinha forças para permanecer em pé muito tempo, ele já não se aquecia. Ele tinha uma mulher ali, uma jovem que o aquecia, não é? Durante a noite, não adiantava colocar cobertas pesadas, ele não produzia mais o calor necessário para se manter quente, não é? E aí colocaram, na falta de energia elétrica, a jovenzinha, brincadeira, queridos, não é? Que causou um grande problema, né? Principalmente na vida de Adonia, que morreu por causa disso, né? Morreu por causa da maldade que estava no coração dele. Mas, queridos, eu fiquei impactada naquele momento que Melech Davi, quando está para empossar o seu filho, ele continua lembrando do benefício que o Eterno fez, remindo a alma dele de toda angústia. Ou seja, queridos, essa questão de angústia, ela é traumatizante. A angústia, ela vem sobre nós. A angústia, o medo produz angústia. As Escrituras dizem claramente: aquele que teme não consegue ser aperfeiçoado no amor. E, queridos, nós estamos vivendo num momento das nossas vidas aonde toda incerteza vai trazer e produzir angústia, a angústia vai produzir o medo produz tormento, queridos, e todos nós estamos sujeitos a esse aspecto da vida. Todos nós vamos ter de enfrentar essa questão do medo, e nós vamos ter de claramente admitir: Hashem, olha, nós estamos colocando algo como sendo maior do que tu. Nós estamos vendo essas questões como se o Senhor não pudesse resolver, como se o Senhor não fosse maior do que tudo isso. E, queridos, é necessário reunir muitas vezes a mesma força que Melech Davi teve que reunir para poder ficar em pé na coroação do filho, não é? Essa mesma energia, mas o reconhecimento dele de que Hashem havia remido a alma dele de toda angústia, me trouxe uma esperança, queridos, que se nós tivermos o comportamento que ele teve, e o comportamento de Melech Davi sempre foi
em me vindo temor, eu hei de confiar em ti. Queridos, é muito complexo o sistema do medo. O medo, ele vai trazer algumas coisas sobre nós, que muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado podem não compreender por que nós estamos tendo aquelas reações, por que motivo nós estamos tendo uma reação tão contrária do que outra pessoa, talvez na nossa mesma situação, não teria. E essas equações que operam dentro da nossa própria equação, quando se tratam das nossas emoções, elas precisam ser denunciadas, queridos. Não adianta você passar por uma situação como essa e não orar, não elevar a sua vida, não chegar diante do Eterno e falar: Pai, eu não posso com isso. Admitir: Pai, eu estou tendo dificuldade de confiar no Senhor sobre isso, por favor, me perdoe e me ajude. Me ajude, eu preciso de ti. Queridos, se vocês deixarem essas coisas entrarem na sua vida e fazer ninho, queridos, vocês vão ficar aprisionados no meio de um emaranhado, de um laço, queridos, de um laço sufocante, que vai querer tirar de você a seiva da vida, vai querer tirar de você a força da sua existência. Olha só, Salmos, Tehilim, Melech Davi, na minha vida, particularmente, é quem o Eterno mais usa. Essas palavras, elas são usadas para me trazer de volta para a terra, porque eu digo que o planeta do medo, queridos, é outro ambiente, é outro universo. Entrar nesse planeta do medo, amados, é muito difícil alguém que está próximo de você ter entendimento daquilo que você está vivendo, se você não tiver minimamente um modo de retornar à sanidade. Eu diria sanidade porque o medo quer colocar você numa condição de insanidade. Tehilim, Salmo 56, eu sei que eu já tratei com você sobre isso, mas é necessário sempre, queridos, a gente retratar coisas quando as feridas são abertas. Olha só, Tehilim 56, oração de Melech Davi. Vamos lá: tem misericórdia de mim, ó Hashem, porque o homem procura ferir-me e me oprime planejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo temor, eu hei de confiar em ti. No Elohim cuja palavra eu exalto, nesse Elohim eu ponho a minha confiança, e nada temerei. O que me pode fazer o homem que é mortal? Queridos, Melech Davi, quando ele compunha, quando ele escrevia as coisas, ele conseguia fortalecer áreas da vida dele. Eu hoje de manhã passei por uma situação onde eu queria achar o meu caderno de oração, era tudo que eu queria achar, porque se você conseguir escrever, queridos, aquele momento, quando você passar por outra situação, você vai conseguir lembrar que você passou por esse momento e você venceu aquele momento. E mais do que nunca, queridos, nós precisamos ter o registro das nossas orações, ter o registro de que o Eterno redime a nossa alma, não é? Queridos, Melech Davi passou por uma situação onde pessoas estavam espreitando. Ele diz que as palavras dele eram distorcidas, os pensamentos eram todos de mal contra ele, não é? Então eu compreendo que essa dor, que um rei, ele iria se tornar rei, ele ainda não tinha se tornado, ele estava numa situação terrível lá em Gat, e ele descreve, quando ele escreve um salmo, ele coloca a lembrança do que ele estava fazendo. É muito interessante, porque eu aprendi a registrar as minhas orações, e eu coloco a minha oração no dia da angústia, que me aconteceu isso, porque se um dia eu tenho de olhar minhas orações para eu lembrar, eu passei por isso, Senhor, e o Senhor me livrou de todos os meus temores. Então, queridos, eu recomendo a você
Eu recomendo a você, uma das coisas extremamente importantes para você fazer com relação à angústia, ao medo, é que você registre as suas orações, você tenha coragem de Melech Davi, você vai ter que encontrar coragem dentro do seu espírito para admitir diante de Hashem, falar: Pai, o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo que nele há, o Senhor que criou as estrelas nos firmamentos, colocou aí o luminar maior e o luminar menor, e eu, meu Pai, estou diante de uma situação mínima, efêmera, onde tu olhas os homens como gafanhotos tu os vê, e ainda assim, meu bondoso Pai, eu estou com medo. Eu estou com medo dessa situação. Melech Davi estava ali, colocado diante de homens que queriam matá-lo, queriam destruí-lo, distorciam o que ele dizia, não é? As pessoas pegaram ele numa condição muito complexa. Melech Davi nunca lutou contra a casa de Israel, e nessa condição ele talvez tivesse que se expor a lutar contra os próprios judeus, e ele não queria, mas ele não sabia o que fazer, e aí ele foi dispensado de uma maneira mais maluca possível, não é? Se fazendo de louco, literalmente, pela vida. Melech Davi se fingiu de louco diante do rei, e o rei falou: já não me faltam loucos aqui, não é? Imagina só, o judeu, a barba do judeu é uma parte sagrada, e Davi babava, não é? Deixava cair a saliva sobre a barba, não é? E ele fez aquilo pela vida. Ele não tinha o que fazer, queridos. Melech Davi, ele não tinha o que fazer a não ser confiar no Eterno. Ele compôs esse salmo como memorial para a sua própria vida, e esses registros de Melech Davi me ensinaram muito, queridos, a registrar os meus próprios registros, as minhas próprias angústias. Eu não tenho para quem ir, queridos, exceto para Hashem. Ele é o único que pode me socorrer, não é? E nós vamos ler ali mais à frente, Salmo 34, versículo 4, Melech Davi dando um testemunho sobre isso, dizendo o seguinte: olha, eu busquei Hashem, ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Os temores são meus, queridos, os temores são seus, eles são propriedade. O seu temor não é o do outro. Talvez você vai ficar triste quando você chega para uma pessoa. Eu passei por isso, uma situação como essa. A pessoa estava ali toda envergonhada e com medo, não é? Com um problema judicial, com coisas terríveis sendo ali impostas, impetradas sobre a vida dela, e ela nem sabia, era inocente sobre tudo aquilo. E ela estava com vergonha, e ela estava com medo do que iriam fazer com a vida dela, ela estava angustiada, não é? Pelo risco do que aquilo iria impor sobre a vida dela. E ali, queridos, ali eu vi a importância de se poder compartilhar com pessoas que entendam o que você está vivendo, porque aquele temor dela para muitas pessoas não significava nada, porque a dor do outro não é a dor da pessoa que está ouvindo. E não é assim que o Eterno nos chamou para ser. Eu tinha conhecimento de causa daquele momento que ela estava vivendo, por ter passado por uma situação muito, muito similar, não é? Então, queridos, nesse contexto é muito importante que você entenda que os temores são teus. Algo que você possa ter medo, talvez a outra pessoa não tenha, queridos. Talvez o seu marido não tenha. Talvez os seus pais não tenham, os seus filhos não tenham, seus irmãos não tenham. Esse temor você precisa ter entendimento que ele é exclusivo seu. E é muito difícil quando você não encontra alguém para poder compartilhar tais temores, queridos do meu coração. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência de Shaul HaShaliach. Muitas vezes as pessoas pensam: não, eu vou estar fazendo aquilo que o Eterno mandou e nenhum mal vai me sobrevir, não é? Olha só, Atos 16, versículo 6, Gevorot, atos poderosos da Ruach HaKodesh, não é? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pela Ruach HaKodesh a apresentar-se com a palavra de Hashem na Ásia, defrontando-se em Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas a Ruach HaKodesh de Mashiach não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio então a Shaul HaShaliach uma visão, a qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Hashem nos havia chamado para lhe anunciar as boas novas.
Queridos, não sabemos se era para ter ido, se não era para ter ido, não é? Nós temos uma visão e nós saímos correndo para fazer aquilo que a visão nos trouxe. Em nenhum momento as Escrituras vão nos dizer se essa visão foi uma visão que veio realmente do Eterno ou não. Mas olha só, quero ler para vocês 2 Coríntios 7,5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, não é? Porém o Eterno, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de nós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim aumentando assim o meu regozijo. Não é? Queridos, é importante ter entendimento que Shaul foi para um lugar onde ele teve uma visão, e quando ele chegou lá, tudo que ele encontrou foram lutas do lado de fora e temores, medos pelo lado de dentro. Queridos, amados, nós vemos situações onde Shaul HaShaliach, ele ficou hospedado na casa de um primo, não é? O Jason, e ali entraram na casa de Jason, roubaram as coisas dele, espancaram. Imagina você ficar hospedado na casa de uma pessoa e por causa da sua chegada naquele lugar. Queridos, o que a gente sente, nós que tememos do nome de Hashem, o que nós sentimos quando alguém sofre qualquer dor, qualquer situação de prejuízo por nossas vidas. Como isso é constrangedor. Nós sabemos que alguém está sendo perseguido porque agora crê no Mashiach Yeshua, porque agora está no ministério ou qualquer coisa que seja. Como isso me entristece, queridos. Como isso me entristece. Eu falo para o meu marido que muitas vezes eu me sinto como agente secreto, porque a única coisa que nos cabe, queridos, é confiar em Hashem, estar diante dele, na beleza da sua santidade, sabendo que ele tem cuidado de nós e nada mais. E nada mais. Não é? Queridos, o medo, queridos, ele vai querer trazer sobre a sua vida um tormento tal, queridos, que pode te incapacitar espiritualmente. O medo pode te incapacitar espiritualmente. E por isso eu quero hoje trazer a você essa palavra tão importante, de você saber trabalhar com relação aos seus sentimentos, queridos. Eles podem ser incapacitantes, eles podem fazer com que outras pessoas fiquem em risco por sua causa. E hoje é o dia, queridos, de nós aprendermos a dominar isso, a levar cativo nossos pensamentos, a expor diante de Hashem toda a nossa fragilidade, a colocar diante dele que nós somos incapazes. Nós necessitamos da capacidade dele para todas as coisas. Queridos, nós passamos por tantos temores absurdos nós temos atravessado, mas o Eterno tem nos feito o melhor, queridos. Tem nos dado o melhor, tem nos dado comer o melhor desta terra, tem nos feito bem. Em nome de Yeshua, queridos, alimentem-se da palavra, leia Tehilim, leia aquilo que Melech Davi passou, e o Eterno livrou de todos os seus temores. Ele, quando vai jurar por eleger o filho, isso foi tão marcante na alma dele, que a ação de graças dele, eu juro diante de Hashem, meu Elohim, que me livrou de toda a minha angústia. Um homem na idade, que teve toda a angústia da sua vida, completamente debelada, porque a bondade de Hashem foi sobre ele. Tenhamos esperança, queridos. Não importa se as opressões que você sofre foi por coisas que você fez antes de se converter. Não importa se realmente você tem motivo para ter esses temores. Não importa o tamanho do seu problema. Hashem continua sendo maior. Ele que entrou naquele inferno onde a Corrie ten Boom estava, ele entra no nosso inferno, que muitas vezes é pessoal e único, exclusivo, para nos resgatar de toda a enfermidade das nossas almas, queridos, que quer nos aprisionar num abismo, quer nos aprisionar num calabouço,
quer trazer sobre nós o desespero e o desânimo. Que em nome de Yeshua, meu querido e minha querida, você tenha forças de saber que o sofrimento que você tem, outras pessoas estão passando, mas que você tenha coragem de enfrentar cada dor, em cada situação, e não se conformar com elas. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Yeshua Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pedimos, ó Pai bondoso, que o Senhor nos ajude a levar ao Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai bendito, nos ajude a não guardarmos coisas que não podemos carregar. Nós não podemos carregar, Pai. São fardos extremamente pesados e nada nós podemos fazer contra o que nos oprime. Nós denunciamos diante do Senhor a opressão que temos vivido e colocamos diante do Senhor que confiamos em Ti. Só o Senhor pode nos livrar. Só o Senhor pode vir com a sua bondade, com a sua plena restauração sobre cada área da nossa vida. Nós dependemos de Ti, bondoso de Israel. Nos ajude, Pai. Nós não temos energia nem forças para realizarmos absolutamente nada sem o Senhor. Fica conosco, Pai de amor. Nos ajude. Nós precisamos de Ti. Que a Tua mão, a Tua boa mão, seja conosco. Nos ajude, Pai. Nos socorre. As dificuldades que querem vir sobre nós, sejam dificuldades de opressões, dificuldades econômicas, dificuldades em relacionamentos, que querem trazer medo, Pai, querem trazer como se essas coisas fossem maior do que o Senhor nas nossas vidas, e elas não são, meu Pai. Elas não são. Como o Melech Davi fez, Pai. Nós queremos olhar unicamente para o Senhor. O Senhor pode nos defender, Pai. Vem sem demora. Estende a Tua boa mão sobre nós. Por amor da Tua misericórdia, nos sustenta, Pai. Nos ajude. Nós suplicamos ao Senhor. A nossa total dependência do Senhor nós declaramos. E pedimos que o Senhor venha para nos socorrer e nos ajudar. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, querido meu, querida minha. Mensagem do céu.